Bom dia, meu nome é Matheus Aquino e eu vou falar sobre as características do pré-modernismo. O pré-modernismo foi um movimento literário que marca a passagem do simbolismo para o movimento modernista. No pré-modernismo existem duas principais características, que é o conservadorismo e a renovação. O conservadorismo cultiva os valores naturalistas. Que valores naturalistas são esses? Prefere temas que falam sobre crimes, miséria e problemas sociais. Que ao analisar esses temas abordados, ele encontra uma maneira de resolver esses problemas. E a renovação, que fala da realidade brasileira e as tensões vividas na sociedade. Além dessas duas principais características, existem outras que são fáceis de ser notadas, como a ruptura com o passado. Como é que eles rompem com o passado? Utilizando linguagens chocantes, que exprimem a frialdade inorgânica da Terra. E o que significa frialdade? Frialdade significa particularidade ou parte fria da Terra. Outra característica do pré-modernismo é o regionalismo, que apresenta de forma chocante a miséria do homem do campo. A última característica do pré-modernismo é a contemporaneidade, que a literatura retrata fatos políticos, econômicos e sociais, diminuindo a distância entre a realidade e a ficção. Afonso Henrique de Lima Barreto, mais conhecido como Lima Barreto, nasceu dia 13 de maio de 1881. Filho de Joaquim Henrique de Lima Barreto e Amália Augusta, ambos mestiços e pobres. Lima Barreto concluiu o curso secundário Pedro II, onde estudava elite literária da época. Com a ajuda de seu padrinho, Visconde de Ouro Preto, ele ingressou na Escola Politécnica cursando engenharia. Em 1904, seu pai enlouquece e o Lima Barreto ele é obrigado a deixar o curso para cuidar dos seus três irmãos. Lima Barreto fugiu da influência francesa, preferindo aproximar-se de autores russos. Ele, com seu espírito inquieto e rebelde, seu inconformismo renante, se entrega ao álcool. Ele foi internado 2 vezes por causa da sua depressão e ele morre dia 1 de novembro de 1922 de um ataque cardíaco. Bom dia, meu nome é Lucas Fernandes, eu vou falar sobre a época que se desenvolve o enredo do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, um romance lançado no ano de 1915, mas que teve seu desenrolado enredo no ano de 1893, aproximadamente uns 4 anos após a proclamação da República. E com esse cenário, após a proclamação da República, a assimilação do povo entre sistema de governo, monarquia, de repor a República, houve várias revoltas populares, principalmente por monarquistas rebeldes que queriam a volta da monarquia, a extinção da República tão recente. E é nesse cenário que acontece, que se desenrola o enredo do livro. O Major Quaresma, a Juliana já falou, é um homem que tem um certo poder aquisitivo, enfim. Mas o desenrolar geral do filme é esse. Ele é um patriota nato, mas ele quer que esse patriotismo seja exaltado no Brasil desde diante de todas essas revoltas. Revoltas populares acontecendo, revoluções políticas acontecendo, como a troca, como falei, esse sistema de troca de governo. E não é apenas nesse livro que é retratada essa história. Por exemplo, nas obras de Monteiro Lobato, com a obra Os Urupês, que fala sobre a degradação da agricultura no Vale do Paraíba após o ciclo do café, também retratado nessa época. A história aconteceu no ano de 1800 e alguma coisa, mas o livro foi publicado no século seguinte. Com Euclides da Cunha, na obra Os Sertões, aconteceu a mesma coisa também. Fala sobre a Guerra dos Canudos, que aconteceu em 1896 e 97, mas que teve sua publicação mais para frente. Então é sempre retratado isso, também na arte plástica, como na arte visual, como Tarsila do Amaral, retratando também suas obras. Então isso aconteceu. Todas essas revoluções foram acontecendo, né? Revoltas populares devido à volta o querer da população, de uma parte da população querendo a volta da monarquia e o fim da república. Essa troca de governo, Deodoro da Fonseca, ele renunciou para evitar um caos maior na população. Ele renunciando, assumiu seu vice-presidente Marechal Floriano Peixoto. Então é dentro desse enredo que acontece, sabe? Essas revoltas populares, esse nacionalismo como é exaltado pelo Major Quaresma, e é dentro dessa época que acontece isso. Revoluções acontecendo, revoluções políticas acontecendo, revoltas populares acontecendo, tudo dentro dessa nova república, desse novo Brasil
que se desenrola esse livro. Então é dentro desse enredo que acontece, sabe? Essas revoltas populares, esse nacionalismo como é exaltado pelo Major Quaresma, e é dentro dessa época que acontece isso. Revoluções acontecendo, revoluções políticas acontecendo, revoltas populares acontecendo, tudo dentro dessa nova república, desse novo Brasil que se desenrola esse livro. Então é muito comum termos exaltando o nacionalismo por parte dele, outros termos então falando sobre uma cultura emprestada, como foi feito, porque o Brasil ainda não tinha esse pensamento de cultura, de nacionalismo. Então esse é o enredo esse é o cenário que acontece esse enredo. Revoluções acontecendo, a política também acontecendo, mas tudo isso contribuiu para mais na frente a criação de uma identidade nacional. O principal personagem do livro é o Policarpo Quaresma, um homem estudioso, mas não valorizado por não exercer função na política, chamado de louco porque era como língua nacional tupi, respeitoso por todos, pequeno, magro, sempre utilizando fraques e cartolas, e também é patriota brasileiro. Ele era major na guerra e foi morto na prisão. Ricardo Coração dos Outros tocava violão e cantava modinhas. Era admirado pela sociedade e torna-se amigo de Quaresma, pelo fato de tocar violão, gostar, e também pelo comum patriotismo. Eles viviam juntos, andavam juntos, e ela acaba se casando sem estar apaixonada, só para obedecer à ordem social. Ismênia era vizinha de Quaresma, noiva há 5 anos, só que quando ela marca o casamento, o noivo some. Com isso ela fica doente, psicologicamente e fisicamente. Acaba morrendo e é enterrada vestida de noiva, como foi seu desejo. Anastácio, ele era o empregado negro de Quaresma, seu servo fiel e sempre companheiro na solidão. Bustamante, ele participou da revolta, é o tenente-coronel e amigo do general. O livro é um tipo de obra em que cada personagem conta a sua história e como tema principal é o Quaresma, mostrando a sociedade da época. A obra, de temática social, beneficiou os pobres, os boêmios e os arruinados, desenvolvendo os problemas sociais e pessoais, sempre criticando e tentando romper com o nacionalismo ufanista. Bom dia, meu nome é Paulo Henrique e vou falar algumas informações adicionais e curiosidades sobre o triste fim de Policarpo Quaresma. Voltando ao patriotismo extremo, ele desenvolveu um sentimento muito exaltado sobre o Brasil. Ele era brasileiro acima de tudo. O livro também não especifica onde ele nasceu, se é São Paulo, Rio Grande do Sul. Ele era brasileiro. E para isso, como objetivo principal, ele tinha apenas o conhecimento absoluto do nosso país. Ele queria dar soluções, mostrar as causas, dar o melhor remédio para tal problema, não importa onde quer que esteja. Dentro deste tópico do patriotismo extremo de Policarpo Quaresma, tinha também a confusão que faziam entre o Rio Amazonas e o Rio Nilo, para saber qual era maior. Como não tínhamos um estudo muito desenvolvido sobre a geografia, haviam controvérsias, E Policarpo defendia com unhas e dentes que o Rio Amazonas era maior que o Nilo. Hoje, com uma geografia mais avançada, sabemos que o Rio Amazonas é realmente maior que o Rio Nilo. Aversão ao exterior. Num diálogo com o Ricardo Coração dos Outros, que cita que queria ir para a Europa, olha o que Policarpo Quaresma fala junto com o seu, mais novamente, patriotismo extremo. Ah, meu Deus, quero a Europa. Policarpo vira e já começa a gritar: ingrato, tens uma terra tão bela, tão rica e queres visitar a dos outros. Eu, se algum dia puder, eis percorrer a minha de princípio ao fim. Era um amor absoluto pelo Brasil. Uma das críticas do livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma é simplesmente a repetição dos fatos, que torna o livro maçante e repetitivo. Outra característica é que o Lima Barreto, em suas obras, ele critica o nacionalismo ufanista. E nessa obra, ele apoia o nacionalismo ufanista. Essa é uma também das principais diferenças entre o autor, Lima Barreto, que queria romper com o nacionalismo, vindo também uma das características do romantismo, e entre Policarpo Quaresma.
Além do que, o autor Lima Barreto, ele tinha grande aversão à burguesia, né? Ele queria criticar esse método tão fútil que é a burguesia, queria criticar a autoridade dos militares. Até antes dele ser conhecido, ele escrevia pequenos romances, sátiras, e até chegou a fazer parte de um jornal socialista da época. E até mesmo no próprio livro ele tenta fazer essa crítica, de uma forma não tão explícita, mas ele tenta fazer essa crítica à burguesia e também ao nacionalismo ufanista. Gravando. Tô barulho, eu não Plaquete 154. Gravando. Sobre qual rio seria o maior e Policarpo fazia um barraco, literalmente. Nossa, barraco. Fala, são erros propositais. Erro. Não, bota assim, ó, na altura dos ombros. Erros. Erros propositais. Erros. São erros propositais. E Policarpo Quaresma. Bem, Cala a boca, vocês dois aqui! Gente, cadê a vasilha da Skipper? Porque eu levantei a vasilha. O rato lá dentro. Ai, não mudou. A vida? Acho Não, mas tá sem comida lá. Não, por isso que tem rato. Usando essa linguagem acadêmica, arte pela arte e evasão, o mesmo colocou contra a moda da bela época. De novo, opondo-se. Essa é uma das principais críticas do livro, entre o autor querer romper com o nacionalismo e o próprio personagem ser um nacionalista nato. Essa é uma grande diferença, uma grande discrepância entre Vem, amor, vem. Vem cá. Vem cá, vem. Tá gravando? Vem cá, vem. Olha lá. Dá um oi pra todo mundo, dá tchau. Manda beijo. Faz assim, oi gente! Oi, amor. Deixa eu